Você já parou para pensar se fazer uma tatuagem pode ir contra a vontade de Deus? Essa é uma questão que gera muitos debates, especialmente entre cristãos, em um mundo onde as tatuagens não são mais apenas uma moda passageira, mas uma forma de expressão pessoal profunda. Hoje, elas carregam significados que vão desde marcos de superação, memórias de momentos importantes, até símbolos de fé e crenças. Então, surge a pergunta: como devemos ver tudo isso à luz da palavra de Deus? Será que a Bíblia realmente condena as tatuagens, como alguns defendem, ou será que, ao longo do tempo, criamos uma visão distorcida sobre o que as Escrituras dizem? Muitos acreditam que a Bíblia proíbe tatuagens com base em alguns versículos, mas será que estamos interpretando esses textos de forma completa e correta? Afinal, a palavra de Deus não é apenas uma lista de regras, mas um guia profundo para a nossa vida, repleto de nuances e ensinamentos para todas as situações que enfrentamos. Agora, imagine-se o que você pensa que sabe sobre a vontade de Deus em relação ao seu corpo e as suas escolhas estivesse incompleto ou até equivocado. E se estivermos apenas arranhando a superfície de um tema muito mais profundo, algo que pode realmente transformar a nossa caminhada de fé e entendimento de quem somos diante de Deus? No episódio de hoje, no O Livro do Aprendiz, vamos explorar essa questão com mais profundidade. Vamos analisar o que a Bíblia diz, levando em consideração o contexto histórico, cultural e teológico dos textos, para entender se a tatuagem é algo que realmente desagrada a Deus, ou se, na verdade, o que importa é a intenção do coração. Será que as tatuagens podem ser uma expressão da nossa identidade como cristãos? Ou existe um princípio mais amplo que devemos considerar? Eu te convido a fazer uma reflexão sincera sobre esse tema. Prepare-se para descobrir o que a Bíblia realmente fala sobre o seu corpo como templo do Espírito Santo e como a expressão pessoal pode se alinhar com a vontade divina. E antes de começarmos essa jornada de descoberta, quero convidá-lo a fazer parte da nossa comunidade de aprendizes. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like para ajudar a espalhar essas reflexões transformadoras. Cada interação sua fortalece nosso compromisso de levar a palavra do Senhor a mais pessoas e de promover uma fé que é vivida com entendimento. Vamos juntos nessa? Pegue sua Bíblia, abra a mente para uma nova perspectiva e prepare o coração para o que Deus tem a revelar. Porque a verdade, meu amigo, pode te surpreender e transformar sua maneira de ver a si mesmo e sua relação com Deus. O tema das tatuagens, à primeira vista, pode parecer simples ou até trivial, mas, quando nos aprofundamos, ele revela uma complexidade que vai muito além da tinta na pele. Afinal, é pecado marcar o corpo? Como conciliar uma prática tão enraizada na cultura moderna com os valores e ensinamentos da fé cristã? Essas questões nos desafiam a refletir sobre o significado profundo de nossas escolhas e a maneira como expressamos nossa identidade. Desde os tempos mais remotos, o corpo humano foi considerado uma extensão da alma, um reflexo da nossa espiritualidade e da nossa relação com o divino. No Antigo e no Novo Testamento, a Bíblia nos oferece ensinamentos valiosos sobre como devemos tratar e cuidar do nosso corpo. No entanto, ao abordarmos a prática das tatuagens, surge uma questão crucial. Essas orientações podem ser aplicadas à tatuagem, ou será que existe uma mensagem mais profunda que devemos entender? Para chegar a uma conclusão, precisamos olhar além das interpretações superficiais e explorar o contexto histórico, cultural e teológico das passagens bíblicas. As Escrituras foram escritas em uma época muito diferente da nossa, e, portanto, a aplicação dos princípios bíblicos às nossas vidas hoje exige uma análise cuidadosa. Como podemos entender o que a Bíblia realmente nos ensina sobre tatuagens, levando em conta as diferenças culturais e as mudanças que ocorreram ao longo dos milênios? Hoje, vamos embarcar juntos nessa jornada de reflexão e aprendizado. Vamos analisar o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre o nosso corpo, sua importância espiritual e o que, de fato,
ela nos ensina sobre expressões externas como as tatuagens. O objetivo não é simplesmente encontrar uma resposta rápida, mas sim refletir sobre como esses ensinamentos podem impactar nossa caminhada de fé no mundo moderno. Prepare-se para descobrir novos insights sobre esse tema e, mais importante, para entender como isso pode influenciar sua relação com Deus e sua jornada de vida. Vamos, juntos, buscar sabedoria para que nossas escolhas, incluindo as que fazemos em relação ao nosso corpo, estejam alinhadas com a vontade divina. Vamos começar com uma das passagens mais citadas quando se trata de tatuagens na Bíblia. Não fareis cortes no vosso corpo por causa de um morto, nem fareis tatuagem em vós. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, versículo 28. Esta passagem é frequentemente usada como argumento para a ideia de que tatuagens são proibidas pela Bíblia. Contudo, será que estamos compreendendo esse versículo de forma completa e correta? Para responder a essa questão, precisamos ir além das palavras e examinar o contexto histórico e cultural em que essa instrução foi dada. Na época em que Levítico foi escrito, as culturas vizinhas de Israel praticavam rituais religiosos que envolviam cortes no corpo ou tatuagens como formas de veneração a deuses pagãos ou como sinais de luto pelos mortos. Muitas dessas práticas estavam diretamente associadas a cultos idólatras, que buscavam a proteção ou favor dos deuses com símbolos marcados na carne. Essas práticas eram vistas por Deus como abomináveis, pois representavam o afastamento dos valores espirituais que ele desejava para o seu povo. Quando Deus instrui os israelitas a não fazerem marcas no corpo, ele não estava apenas se preocupando com a aparência externa, mas, na verdade, com a pureza espiritual e a proteção contra a contaminação cultural. A proibição tinha um propósito claro. Israel deveria ser um povo separado, santo e dedicado a Deus, refletindo sua santidade. As marcas e cortes não eram apenas uma questão de estética, mas sim uma forma de se afastar de práticas religiosas pagãs que os rodeavam. No entanto, surge uma pergunta crucial. Será que essa proibição, dada a um povo específico em um momento histórico específico, ainda se aplica da mesma maneira para nós hoje? Para compreender isso, precisamos investigar o propósito original desse mandamento. Ele foi uma proteção cultural e espiritual para Israel, com o objetivo de manter o povo distante das influências pagãs de sua época? Ou podemos extrair um princípio mais amplo e atemporal que ainda deve ser seguido em nossas vidas? A resposta para essa questão depende de como entendemos a natureza da proibição e o contexto em que ela foi dada. Vamos continuar nossa análise e refletir sobre a aplicação desse ensinamento para nós hoje. O que a palavra de Deus realmente nos ensina sobre as tatuagens? Será que o princípio de separação e santidade que estava em vigor para Israel continua relevante para o cristão moderno? Ao avançarmos para o Novo Testamento, notamos que o tema das tatuagens não é tratado diretamente. No entanto, isso não significa que o Novo Testamento falhe em oferecer princípios valiosos que podem nos orientar em questões como essa. A Bíblia, de forma geral, nos ensina a viver de maneira que reflita nossa fé e glorifique a Deus em todas as áreas de nossas vidas, incluindo a forma como tratamos o nosso corpo. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, encontramos uma das passagens mais poderosas sobre a importância do nosso corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Essas palavras nos lembram de algo profundo e essencial. Nossos corpos não nos pertencem. Somos mordomos de um templo sagrado, criado por Deus e habitado pelo Espírito Santo. Isso nos chama a uma responsabilidade que vai além do cuidado físico. É um convite para usarmos nossos corpos para glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Isso inclui as escolhas que fazemos sobre o que fazemos com nosso corpo, como a decisão de marcar nossa pele com tatuagens. Mas como aplicar esse princípio às tatuagens? Será que a decisão de marcar o corpo é uma forma legítima de expressar nossa fé, uma maneira de testemunhar nossa devoção a Deus?
Ou será que as tatuagens podem ser motivadas por tendências passageiras ou pela busca por afirmação pessoal, sem considerar os princípios que a Bíblia nos ensina sobre como viver de forma santa e separada? Outro princípio que pode nos ajudar a refletir sobre essa questão está em Romanos 14:5, onde o apóstolo Paulo nos diz: cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Esse versículo destaca uma verdade importante. Em questões nas quais a Bíblia não fornece uma orientação direta, como é o caso das tatuagens, somos chamados a agir com base em nossa própria consciência e entendimento da vontade de Deus. Paulo nos exorta a tomar decisões com plena convicção e em paz, buscando fazer o que é certo diante de Deus. A liberdade cristã nos permite tomar decisões pessoais, mas essa liberdade deve ser usada com sabedoria e responsabilidade. Cada escolha, seja grande ou pequena, deve ser feita com oração e reflexão, com o desejo genuíno de glorificar a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Não se trata apenas de seguir uma regra ou de evitar uma proibição, mas de fazer escolhas que honrem a Deus e que estejam alinhadas com a sua vontade para nossas vidas. Portanto, o Novo Testamento nos convida a uma reflexão profunda sobre como podemos usar nossos corpos como templos para honrar ao Senhor. Não importa se estamos considerando tatuagens ou qualquer outra decisão relacionada ao nosso corpo, o princípio é o mesmo. Cada escolha deve ser feita com o coração voltado para Deus. Assim, seja ao decidir fazer ou não uma tatuagem, ou ao tomar qualquer outra decisão, devemos perguntar: esta escolha glorifica a Deus e reflete a santidade que Ele deseja para a minha vida? As tatuagens, para muitos, não são apenas marcas na pele, mas podem carregar significados profundos, servindo como uma expressão pessoal de fé, história e crença. Em alguns casos, elas podem até se tornar poderosas ferramentas para o evangelismo, abrindo portas para compartilhar o Evangelho de maneiras inesperadas. Imagine, por exemplo, uma jovem cristã que decide tatuar em seu braço o versículo de Salmo capítulo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Um dia, em seu ambiente de trabalho, um colega curioso pergunta sobre o significado daquela frase. O que poderia ser apenas uma conversa sobre arte ou estética se transforma em uma oportunidade de compartilhar sua fé, falar sobre o cuidado de Deus em sua vida e, talvez, tocar o coração de alguém. Para ela, essa tatuagem não é apenas uma marca visual, mas uma forma de testemunho silencioso e poderoso de quem ela é em Cristo. Por outro lado, há aqueles que, ao refletirem sobre passagens como 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, decidem não fazer tatuagens. Para esses cristãos, a escolha de não marcar o corpo com tatuagens é, de certa forma, uma forma de honra a Deus, um desejo de manter o corpo puro como um reflexo da santidade divina. Eles veem a obediência a esse princípio como uma maneira de expressar sua devoção a Deus, preservando a integridade do corpo que, segundo a Bíblia, é morada do Espírito Santo. Um testemunho que ilustra bem essa escolha vem de um homem que, após orar profundamente sobre o assunto, sentiu uma paz interior ao decidir não fazer tatuagens. Ele compartilhou que essa decisão o aproximou ainda mais de Deus, reforçando sua obediência e confiança na vontade divina. Para ele, cada escolha feita com esse tipo de paz interna é uma confirmação da orientação de Deus em sua vida, uma reafirmação de que seu corpo pertence ao Senhor e deve ser usado para sua glória de forma intencional. Esses testemunhos nos mostram algo essencial. Não existe uma única resposta certa ou errada para a questão das tatuagens. Cada cristão é chamado a buscar a direção de Deus em suas escolhas pessoais, levando em consideração suas motivações, seu entendimento das Escrituras e o impacto de suas decisões no seu próprio caminhar de fé. O mais importante é que nossas escolhas, seja em relação a tatuagens ou a qualquer outro aspecto da vida, sejam feitas com um coração puro, buscando honrar a Deus. Como Provérbios capítulo 16, versículo 2 nos ensina, todas as veredas do homem são limpas aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Isso significa que,
Embora nossas ações possam parecer certas aos nossos próprios olhos, Deus conhece as intenções mais profundas do nosso coração. Por isso, a reflexão e a oração são essenciais em todas as decisões que tomamos. Seja para fazer ou não uma tatuagem, cada escolha deve ser feita com sabedoria, buscando glorificar a Deus e refletir a nossa fé de maneira autêntica. O mais importante é que todas as nossas ações, incluindo o uso do nosso corpo, reflitam o desejo genuíno de caminhar mais próximos de Deus. A maneira como expressamos nossa fé pode variar de pessoa para pessoa, mas o princípio fundamental é que cada expressão de devoção, seja ela interna ou externa, seja feita com o coração dedicado ao Senhor. A questão das tatuagens, como vimos ao longo desta reflexão, vai muito além da superfície da pele. Ela nos desafia a examinar o que realmente importa em nossa caminhada de fé. Cada escolha que fazemos, até mesmo as mais pessoais, pode ser uma oportunidade para honrar a Deus. Não se trata apenas de seguir ou não uma regra, mas de como nossas ações podem refletir nossa devoção a Ele e expressar nosso amor em cada detalhe da vida. Quando você olha para as decisões que toma, especialmente as que são visíveis para os outros, como a escolha de fazer ou não uma tatuagem, o que você enxerga? O que está por trás dessa decisão? Cada escolha, grande ou pequena, carrega um significado profundo, e a Bíblia nos ensina a fazer tudo com o propósito de glorificar a Deus. Agora, queremos saber de você, o que motiva as suas decisões? Como você vê a relação entre fé e a escolha de marcar o corpo? Deixe suas reflexões nos comentários. Juntos, podemos explorar como glorificar o Senhor em todas as nossas escolhas e aprender uns com os outros, crescendo na sabedoria divina. E antes de irmos, não se esqueça de se inscrever no canal O Livro do Aprendiz, ativar o sininho para não perder nenhum novo conteúdo e deixar seu like, que é sempre um grande apoio para nós. Que Deus abençoe cada passo da sua jornada e guie suas decisões com sabedoria e paz, sempre conforme sua vontade.